Um pouco breve, embora tenhamos ainda algum tempo antes do almoço, mas venho aqui, a minha palestra era para ser dada ontem, mas infelizmente com o atraso que ocorreu, ela ficou adiada para hoje, mas eu considero que temos alguns temas importantes para tratar aqui com relação à questão tecnológica. Ontem nós tivemos o prazer de ouvir o professor Lito falando um pouco sobre essa questão tecnológica. Não concebemos hoje tratar de educação à distância sem tratar do tema tecnologia. Tanto é verdade que existe lá uma coordenação na CAPES responsável por essa questão tecnológica. Nós corremos um pouco por fora, porque embora estejamos ligados na coordenação de inovação e ensino, não temos um contato direto ou mais próximo com os coordenadores de polo. Embora vocês terão agora a condição de verificar que os efeitos das ações que nós temos lá na coordenação de tecnologia recaem diretamente sobre o público-alvo, que são os alunos que estão diretamente ligados a vocês, ok? Então vamos falar um pouco sobre algumas ações que nós temos lá. A primeira delas é o portal EduCaps. O portal EduCaps é um portal, vocês receberam material aí. Hoje o portal EduCaps é um portal de objetos educacionais, é um portal de recursos educacionais abertos, e isso tem um fator muito importante, porque se falássemos hoje, há 5 anos atrás, né, o professor Lito jogou o tempo lá para frente, eu vou jogar um pouquinho lá para trás. Há 5 anos atrás, 6 anos atrás, sobre recursos educacionais abertos dentro do sistema UAB, nós teríamos problema em relação a isso. Porque muitos dos conteúdos que foram financiados, que foram pagos para serem desenvolvidos nas universidades, não tiveram, na realidade, o seu aproveitamento pleno, porque não foram licenciados de forma aberta. Então, o portal EduCaps, hoje, ele contempla mais de 110 mil materiais, recursos educacionais, que estão lá licenciados. O portal é um serviço que ele oferece através da integração com as universidades, com diferentes portais, inclusive o portal da Universidade Aberta de Portugal, que integramos recentemente. Então, eu convidaria vocês a visitarem lá o portal e fazer uma pesquisa, né? Nós temos lá uma quantidade, uma gama enorme. Além disso, o portal propicia que vocês que desenvolvem pesquisa, estudo ou algum objeto educacional em nível de polo, e eu sei que existe muito material que vocês produzem, ele está lá disponível para que vocês possam colocar o material lá à disposição, de forma aberta. Qualquer pessoa, qualquer cidadão que esteja hoje ligado ao Sistema Universidade Aberta do Brasil, tem plena condição de inserir materiais no portal EduCaps. Então é interessante que vocês entrem em contato, caso haja necessidade, está lá. Então ele hoje foi instituído através de portaria, tal qual o portal de periódicos, então é um portal oficial do governo, né? E ele também ele disponibiliza recursos de portais de instituições parceiras. Aí um pequeno retrato, hoje nós já evoluímos com o portal, nós tínhamos uma versão que é essa do material que vocês receberam aí. Recentemente disponibilizamos uma nova versão para esses materiais, ok? E nós temos hoje como meta para o portal novos parceiros, a prospecção de novas ferramentas que estão lá disponibilizadas. Então eu quero dizer para vocês o seguinte: hoje nós financiamos laboratórios virtuais. Você consegue ter acesso a laboratórios virtuais utilizando o portal EduCaps. Nós temos, por exemplo, ferramentas de acessibilidade que estão lá no portal EduCaps, que vocês podem utilizar, está à disposição das universidades, mas também está à disposição dos polos. Se vocês nos polos quiserem desenvolver alguma atividade lá e precisam de material, vocês podem recorrer ao edital, o EduCaps que está lá, podem baixar, tudo gratuito. E tem muita coisa boa. Estaremos lançando até o fim do ano a versão móvel, a versão para mobile, ok? Já está em pleno desenvolvimento, deve acabar, talvez no segundo semestre a gente deve lançar já totalmente acessível por dispositivos móveis. Como eu coloquei aí. Uma outra iniciativa que nós tivemos, que começou em 2015, foram os editais de inovação.
Foi lançado o edital de inovação, algumas instituições submeteram, algumas não, foram 71 instituições que participaram do edital, recebemos 212 projetos, ou 218 projetos, melhor dizendo. Desses projetos, hoje nós temos 19 em plena execução. Qual a importância desses projetos? Bom, nós temos todos esses projetos que impactam diretamente na atuação do professor e no uso de tecnologias. Por exemplo, vou falar aqui. Olha lá, essas são as instituições que foram contempladas e cujos projetos estão lá. Então nós temos indexação semântica, por exemplo, que é uma coisa muito interessante, é um projeto muito interessante desenvolvido pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Nós temos, por exemplo, utilizações de gamificação. Então nós temos projetos hoje que têm como proposta gamificar algumas disciplinas. Nós temos, por exemplo, avaliação de acessibilidade para verificar se o portal está ou não acessível. Todos esses projetos, eles vêm sendo acompanhados desde 2015 e vão culminar agora, no final do ano, num grande workshop de apresentação desses projetos no fim do ano, lá em Brasília, no Fórum de Coordenadores UAB. Terão stands, terão espaço para submeter. Qual é a vantagem disso aí? Tudo isso que está sendo desenvolvido aí é desenvolvido de forma aberta. O que significa isso? Que quando ele disponibilizar esse sistema lá, qualquer universidade poderá baixar esse sistema e utilizar imediatamente. Para evitar, e além disso, tem uma outra vantagem: podem baixar, utilizar e podem aprimorar, modificar, porque o código que ele recebe é um código aberto. Então ele pode submeter isso à TI da universidade para que a TI adapte ou faça as melhorias que considerar importante. Isso é um avanço muito grande, porque até então todas as universidades elas vêm desenvolvendo nos seus sistemas próprios, colocam lá, usam, usufruem, mas não compartilham com todo o sistema. E isso é um problema, porque nós recorrentemente identificamos sistemas que são desenvolvidos do zero em universidades diferentes, mas que no final fazem a mesma coisa. Ou seja, financiamos duas vezes. A exemplo do material didático, por isso foi criada a plataforma EduCapS. Nós temos dentro hoje do sistema OAB 26 materiais de cálculo. A gente se pergunta, será que seria necessário investir em 26 materiais de cálculo? Não é? Então queremos evitar esse tipo de coisa. Utilizar o melhor possível o recurso que a gente, dos investimentos que nós fazemos no setor, principalmente quando se trata de tecnologia. Nós temos novos editais de inovação. Já lançamos mais 3 editais de inovação, com temas específicos. Um foi de acessibilidade. Consideramos o tema acessibilidade de vital importância, mesmo porque existe obrigação legal hoje, né, que inclusive incide sobre as universidades. Recentemente, agora as universidades serão obrigadas a aceitar alunos que tenham necessidades especiais. Temos exemplos aí, ela é obrigada por lei hoje, ela não pode mais dizer eu não posso atender, ela tem que atender. Então veja que ela está apertando o cerco em torno da questão legal que exige que as universidades. Esse tema é de vital importância, porque nós temos que desenvolver meios para que essas pessoas possam ser assistidas, né? Então, existem iniciativas muito interessantes. A Universidade Federal de Viçosa, que é uma das contempladas pelo projeto, tem um projeto muito bonito, o pessoal lá da Paraíba também vem atuando. A ideia é que as universidades possam usufruir, por exemplo, o professor Frederico, que é o coordenador OAB lá de Viçosa, está desenvolvendo um sistema, e o que se entende é que ele vai disponibilizar esse sistema para que as outras universidades todas utilizem. Então vejam a importância disso, porque programas e sistemas para acessibilidade, eles não são muito simples, eles são bem complexos, diga-se de passagem. A ponto de vocês entenderem o seguinte: quando você vai fazer uma descrição para uma pessoa que tem deficiência visual, é muito diferente de você fazer uma descrição para uma pessoa que enxerga. Então, se tiver uma figura ali e eu for descrever, eu vou descrever sobre a minha perspectiva, que é uma pessoa que enxerga, que é muito diferente da sensibilidade para uma pessoa que não enxerga. Então, não é uma tarefa muito elementar, muito óbvia. São coisas complexas e que envolvem realmente um custo alto. Ok? Nós temos os de prova remota. A legislação atual, a 5622, ela avançou e permite hoje, por exemplo, que o aluno possa fazer prova
por meio virtual. Ora, nós temos que ter os recursos disponíveis para que se possa fazer a prova virtual. Várias universidades têm recursos e já utilizam isso. Mas várias outras não utilizam ou não têm um sistema adequado, né? A ideia de se fazer um edital, foram aprovados, nós vamos ver aí, na questão de provas remotas, 5 projetos. Então a ideia é que se tenha 5 opções para que a universidade possa ver, esse sistema aqui se adequa mais ao meu modelo de aplicação de prova. Então eu vou pegar e vou utilizar. E posso melhorar, e posso adaptar, e posso botar minha logomarca lá e tudo bem. Nós temos também a questão dos jogos virtuais, porque a gente entende que o processo de gamificação é um processo muito interessante, porque atrai e motiva o aluno a desenvolver as tarefas remotamente, né? Uma das coisas interessantes que a gente observa é que um dos motivos da evasão, por exemplo, é o aluno ele se sentir entediado diante de uma plataforma que não atende aos seus anseios enquanto tecnologia. Então temos alunos que já estão muito aprofundados na questão tecnológica e não vê atrativo nenhum naquela plataforma. E o processo de gamificação ele tem uma atuação preponderante nisso, porque motiva esse aluno, instiga esse aluno, de forma que ele sinta, vamos dizer, a situação mais confortável diante daquilo que ele enxerga no mundo virtual que ele está acostumado, né? Desculpa, gente, mas eu posso traduzir aquilo ali. Na realidade, ali nós tivemos o número de projetos, por exemplo, para provas remotas, o número de projetos submetidos foi 22, o número de projetos que nós conseguimos financiar dentro do orçamento de 1 milhão que a gente tinha para esse edital foram 5 projetos. Gostaríamos de financiar muitos mais, mas nós temos uma limitação orçamentária que não nos permite financiar todos aqueles que merecidamente deveriam ser contemplados, né? Infelizmente. Então, no caso de provas virtuais, recebemos 22 projetos, foram submetidos, aprovamos 5 projetos para execução, já estão sendo, inclusive, financiados. Depois nós tivemos 49 projetos submetidos na temática jogos virtuais. Desses 49 projetos, nós aprovamos 11 dentro do orçamento, do limite do orçamento que a gente tinha. Também já estão sendo descentralizados esses projetos. E no edital de acessibilidade, para nossa surpresa, recebemos 30 projetos, com propostas de projetos que envolvam ferramentas de acessibilidade. E aí, esse projeto, nós temos em mais ou menos a ideia que serão aprovados entre torno de 5 e 6, justamente prevendo aquele recurso de 1 milhão que está destinado para esse edital. Então, a ideia é que sejam aprovados entre 5 e 6 dentro do limite. Não que os projetos não mereçam todos ser aprovados, reafirmo, mas é porque estamos limitados dentro de um orçamento previsto em edital. A ideia é que lancemos novos editais todo ano com recorrência e a gente pede encarecidamente às instituições que continuem insistindo e continuem nos apoiando nesse edital, dando credibilidade, porque vocês vão ver no fim do ano que realmente são casos de sucesso. Todos os projetos que a gente tem acompanhado no desenvolvimento, para nossa surpresa, têm sido projetos realmente muito interessantes, ferramentas que eu considero que terão uma aceitação muito grande dentro do sistema, tá? E vocês poderão contemplá-las no final do ano. Okay? Bom, reafirma a questão da disponibilização de conteúdo. Todos os produtos gerados, prestem atenção nisso que eu vou falar, que é muito importante. O Conselho Nacional de Educação definiu em sua portaria em 2015, no parágrafo 4, que tudo aquilo que é financiado pelo governo, com dinheiro público, desenvolvido pelas universidades ou por qualquer outro órgão, deve ser publicizado, licenciado. Então, nós não estamos somente incentivando e motivando, nós estamos cumprindo um requisito legal. Que tudo aquilo que é desenvolvido, inclusive material didático, software. Então, em concordância com isso, todo material que é gerado, né, deve ser disponibilizado. Gratuitamente. Ok?
Então, isso é muito importante, porque isso é um avanço na educação, principalmente na nossa área, porque permite que todos nós consigamos usufruir daquilo que é produzido numa outra universidade ou por qualquer emitente de universidade com dinheiro público. Ok? Os autores deverão autorizar a CAPES, obviamente. Hoje os conteudistas já assinam lá, quando fazem o contrato de conteúdo, que eles têm que disponibilizar, licenciar. Não há nenhuma controvérsia em relação a isso, isso é muito bom. No passado havia alguns questionamentos, hoje não se questiona, avançamos muito. A articulação acadêmica lá com o pessoal do livro fez um trabalho muito bom, tem feito inclusive esse trabalho continuamente, a ponto hoje de termos disponibilizado dentro do sistema UAB um curso sobre recursos educacionais abertos. Se vocês não sabem, tem lá um curso, né, que as universidades podem disponibilizar. Eu não sei quantas vagas ao certo, mas é bastante vaga. Tá? Repete o nome do curso, por favor. Né? Foi bem reduzido. Eu acredito por uma limitação orçamentária, viu, Wilker? Mas, de qualquer forma, temos avançado nessa matéria. E isso é muito importante, é um avanço que tem um impacto muito grande, um significado. E a gente lá, em termos de tecnologia, temos buscado acompanhar sistematicamente todas essas ações e promover essas ações inclusive. Okay? Vamos falar um pouco sobre uma coisa que está também sobre a nossa governança lá, que é, na realidade, não é propriamente a aplicação, mas simplesmente a disponibilização dos índices de eficiência e evasão por curso. Isso tem gerado até, de uma certa forma, uma discussão, e isso é importante. Por quê? Porque, primeiramente, eu quero levantar o seguinte: quando foi feito aquele levantamento dos índices que a Margot falou ontem, né, disponibilizou ontem para vocês, aquilo não é nenhuma invenção lá da CAPES. O INEP adota o mesmo tipo de cálculo. Nós vimos estudos, por exemplo, da ABET, que também adota a mesma coisa. Tá? No final da história, o que se quer saber é o seguinte: você compra um carro, você espera que o consumo daquele carro, de combustível daquele carro, seja aquele que está lá. Mas, recorrentemente, a gente faz a mesma coisa, a gente analisa, né? Dá uma calculadinha lá, principalmente os homens, né? Tem esse cuidado de calcular para ver se o rendimento daquele carro, se o consumo daquele carro é peso. Concorda? Por quê? Porque você só pode avaliar se o seu carro está rendendo, se ele é econômico ou se não é, com base em um cálculo de alguma coisa que te diga isso, ou que te dê um indício disso. Então você tem uma referência. Os índices foram criados para isso. Os índices não foram criados, vamos dizer, propriamente, para, no primeiro momento, indicar essa instituição é ruim, ou essa instituição é boa, ou aquela instituição é melhor. Não, é para que as instituições saibam. Por exemplo, você só sabe para onde você vai se você souber onde você está. Não tem como de outra forma. Então, uma forma da gente poder prover as instituições para que saibam em que posição elas estão, em termos de, olha, isso aqui está me dando um resultado, está me dando um índice, e a análise do mérito, se o índice é bom ou não, isso depende muito. Se você compra um carro de luxo, um caminhão, logicamente, o rendimento dele é menor que um carro 1.0, um carro popular. Isso é óbvio. Então, nós não estamos buscando, na realidade, identificar quem é bom ou quem é ruim, mas simplesmente dar um posicionamento das instituições para que, sim, elas próprias busquem saber, poxa, se o meu índice de evasão não está dentro daquilo que eu estava prevendo, ou se não estava dentro daquilo que estava previsto no modelo, nós temos que buscar as causas dessa evasão. Nós temos que identificar. E assim, por isso, foram criados os índices. E, na realidade, eles são muito simples de ser calculados, são objetivos, ele agrega valor ao preenchimento correto dos dados. E isso é muito importante. Gestão pública se faz com dados que geram informação, que geram conhecimento, que por sua vez permite que o gestor possa tomar uma decisão mais ou menos acertada, ok? Olha, se você me fornece informação de má qualidade, ou dados de má qualidade, consequentemente eu vou ter mais dificuldade de acertar na minha decisão. Isso é simples, é clássico, é bem elementar, qualquer um que tenha feito introdução ao processamento de dados, identifica isso. Então, qual é a nossa base de dados que nos permite tomar decisão? Ou que permite, por exemplo, o Lenus avaliar e tomar uma decisão? É o CISUAB. Quem abastece o CISUAB? As instituições.
Quem fornece os dados para as são as instituições. Então, uma forma da gente dizer para as instituição, eu preciso que você preencha corretamente ou que atualize corretamente a minha base de dados, de forma que eu possa saber exatamente o que está ocorrendo e, com base nisso, poder tomar as decisões corretas. Quando se calcula índice, e que a instituição verifica, bom, mas peraí, esse índice não condiz com a minha realidade, que eu estou vendo aqui. Então, alguma coisa está errada com o quê? Com aquilo que você está enxergando em termos de informação lá e aquilo que você está provendo em termos de informação aqui no usuário. E a gente tem que alinhar esse tipo de coisa para que a gente consiga conversar da mesma forma. Dizer, olha, vamos lá, vamos analisar essa situação. Então, obviamente, gerou um ruído importante que gerou essa discussão entre as instituições a ponto da professora Ilka falar, me manda os dados que nós queremos fazer uma análise desses dados. Estou felicíssimo com isso, porque era exatamente isso que a gente quer, que as universidades debrucem e reflitam em cima desses estudos, e que busquem realmente aquilo que ela não considerar adequado para ela, ou que ela não considerar aceitável dentro de um ponto de vista de dinheiro público, investimento público, porque quando a gente fala aqui, infelizmente eu sou uma pessoa da área técnica, sou um servidor público, então tem sempre que pensar o seguinte, primeiro, não existe ensino gratuito, alguém está pagando a conta, porque eu não trabalho de graça, eu não trabalho de graça, quem trabalha de graça? Concorda? Quem está pagando essa conta? Não é eu, o contribuinte, o sujeito está comprando um pacote de bolacha ali, está recolhendo imposto, e esse imposto vai ser revertido. Então, sob essa ótica, a gente tem que imaginar que um índice e um rendimento, não é? Ele tem que ser aceitado sob o ponto de investimento do esforço do cidadão que está pagando seu imposto ali, que não é barato, todos nós sabemos disso. Está revertendo. Então, o que a gente quer? Melhorar o investimento da educação, melhorar a qualidade do investimento da educação. Pode parecer algo frio, sob o ponto de vista, mas é um fato. As decisões são tomadas com base na questão econômica. As decisões parlamentares, as decisões são tomadas com base no dinheiro, porque custa dinheiro. Para vocês terem uma ideia, no programa OAB já foram investidos em torno de 5 bilhões de reais. Nos 10 anos de OAB. 5 bilhões nosso, suado. Ok? Então a gente tem que fazer jus a esse investimento, né? A essa nossa responsabilidade. Por isso são criados esses índices, gente, que não é justamente para, digamos, apontar o dedo para essa ou para aquela universidade, mas para termos sim uma referência de como estamos utilizando, de qual rendimento nós estamos tendo enquanto investimento nos nossos estudantes. Okay? Só para ilustrar para vocês aí, ó, na realidade só mostrar ali alguma coisa, licenciatura em artes visuais, nós temos um índice de eficiência que variam, por exemplo, de 31% a 73%, para vocês verem como varia isso. Então, o que está acontecendo, né, com o curso de licenciatura daquela instituição número 5 lá, que me dá uma eficiência de 31%. Uma eficiência de 31% significa o seguinte, de cada 10 alunos que eu boto, eu tiro 3. Isso tem que ser feito uma análise fria, embora saibamos, sim, e eu me comovi ontem com a professora Ilka, como me comovi várias vezes, porque visitei, aí estou desde 2009, e tenho visto depoimentos lindíssimos sobre a questão da inclusão das pessoas no interior, aquela valorização, a autoestima dessas pessoas, inclusive dos seus familiares lá no interior, que nunca vislumbraram poder fazer um curso superior e tiveram essa oportunidade através da Universidade do Brasil. Reconhecemos isso sim, mas por outro lado também temos que reconhecer que um índice de 31%, ou seja, de cada financiar 10 alunos e temos 3, eu vou dar um exemplo para vocês. Digamos que você tem 3 filhos, ok? Aí os 3 filhos você bota na escola. Um passa de ano, os outros 2 reprovam. Você vai estar satisfeito com isso? Com certeza não. O contribuinte lá fora também talvez não fique satisfeito quando eu digo para ele que tem um índice de 31%. Muito diferente, talvez, da reação dele quando eu disser para ele que tem um índice de 73%, ou seja, de cada 10 eu consigo 7 concluem o curso. Entende o que eu quero dizer? Eu não estou entrando no mérito. Lógico, se um filho seu fica doente e não consegue frequentar a aula, foi um percalço. E é justificável. Tudo ali está justificado. Algum fenômeno ocorreu para aquilo, né?
O que a gente tem que refletir é: isso é o desejável ou eu posso melhorar? Eu posso buscar os motivos pelo qual acontece esse fenômeno, que é fato, é um fenômeno, é número, ok? Ou eu posso, né, negligenciar e achar que simplesmente formando já é o suficiente, formar. Então, é toda uma análise que a gente tem que fazer, embora entendamos que existem peculiaridades, cursos que têm, por exemplo, uma dificuldade muito grande, os cursos da área de exatas, física, matemática, química, que tem um grau de dificuldade alto e que muitas vezes o aluno. É por isso que nós estamos tomando as ações necessárias para que a gente consiga minimizar e melhorar aqueles números aí. Ok? Estamos trabalhando na questão da mobilidade do aluno, muito preocupados com a mobilidade do aluno. Se você pega uma universidade particular hoje, pode citar o nome, não é propaganda, mas todo mundo conhece aí o Grupo Anhanguera. O Grupo Anhanguera tem o Brasil todo. Então, o aluno do Grupo Anhanguera, ele tem o privilégio, por exemplo, se ele quiser fazer uma prova lá no Rio Grande do Norte amanhã, e no mês que vem fazer uma aqui no Rio Grande do Sul, ele tem essa condição. No sistema AB ele não tem. Dificulta, né? Vou mais longe. Ele tem que mudar do Rio Grande do Sul para o Rio Grande do Norte. Muito provavelmente ele vai perder o curso dele. Porque ele não pode frequentar aquele polo, ele está amarrado ali naquele polo. Lógico, entendemos. Eles são um. Nós somos 120. É compreensível, mas a gente tem que pensar nisso. A gente tem que pensar numa solução que permita que o aluno tenha a mobilidade, ele tenha a facilidade de conseguir créditos em outra universidade. Isso depende muito de uma ação de interrupção. Com certeza, com certeza. Então, mobilidade, ele depende de tecnologia, depende de uma interação e de uma vontade política entre as universidades, de uma homologar o curso da outra, né? Porque a tendência é achar, não, ele não atende, mas como? Se eu trabalho no mesmo sistema, no mesmo programa, como é que eu não consigo fazer o cálculo aqui na URGS e não consigo que a outra universidade que faz parte do mesmo programa não reconheça essa disciplina? Às vezes o PPC do curso não permite. É um pouco difícil de conceber uma situação dessa, e é a realidade, então nós temos que fazer alguma coisa. A ideia é integrar os atos das diferentes instituições públicas, ou a disponibilização de cursos em rede, que já vai começar, muito provavelmente, a partir do próximo ano ou no próximo semestre, que já estamos criando os cursos em rede. Fizemos um levantamento através da articulação de quais são os cursos mais problemáticos das universidades. Obviamente, todo mundo pensou aí, né? Qual é a disciplina mais problemática? Cálculo. Com certeza ela entrar na lista. Óbvio. Veja bem, a dificuldade. O aluno vai ficando retido. Cálculo 1, cálculo 2. Na terceira ele já cai fora, gente. Por quê? Porque ele já tem dificuldade. Então, se ele conseguir ir recuperando as disciplinas ao longo do tempo, ele tem um fator motivacional para prosseguir até o final do curso. Um outro problema, a universidade muitas vezes tem que disponibilizar uma disciplina lá para 3 alunos. Tem que pagar tutor, tem que deixar no ar, cuidar para 3 alunos. Repercurso, que é caro. É caro. Então, a questão de você fazer o curso em rede, a ideia é a seguinte: nós vamos disponibilizar 5 disciplinas problemáticas numa plataforma. É por adesão, a universidade ela vai fazer se ela quiser. Então ela vai analisar lá o plano de curso lá desse curso em rede e vai falar: olha, fulano de tal, eu vou mandar meu aluno fazer a disciplina aí e eu vou entender que uma vez que ele consiga essa disciplina aí vai. Existem alguns problemas, por exemplo, o aluno tem universidades que tem a norma que se o aluno é reprovado, ele não pode trazer o crédito de outra disciplina. Tudo bem, mas ele pode aproveitar outras. Ele pode deixar de ofertar por disciplinas que podem ser muito caras para ele, para disponibilizar para alunos, e utilizar o curso em rede. A verdade é que você permite dessa forma que tenha uma certa mobilidade, uma certa flexibilidade para que os alunos possam cursar. O ideal seria que todas as universidades fossem em rede com todas. E o aluno pudesse escolher, né? Mas temos que avançar de alguma forma. Vamos devagar, mas a gente tem que começar. E aí nós estamos dando o pontapé inicial aqui para esse tipo de ação, ok? Outra coisa é a portabilidade das disciplinas. A gente tem insistido um pouco com portabilidade de disciplina. O que é a portabilidade de disciplina? Eu desenvolvo uma disciplina, por exemplo, PENAP.
alguma disciplina lá do PENAP de administração, e eu quero portar essa disciplina. O que é isso? Eu quero baixar essa disciplina inteira de um Alpha e subir no meu Alpha aqui e deixar disponível. Isso também é uma outra forma